Estamos aqui então na continuação do nossos vídeos. Esse é o nosso terceiro vídeo e nesse vídeo a gente estava dizendo que a administração pode sim rescindir de forma unilateral e além disso, outra cláusula exorbitante é que ela tem o poder de autoexecução, ela pode ela mesma executar os seus atos, não é necessário recorrer ao judiciário. Então assim, se alguém se sentiu lesado, prejudicado pela administração, pode mover uma ação administrativa dentro do órgão administrativo que está vinculado, envolvido com esse contrato administrativo. E nesse processo administrativo, vai se analisar a questão do poder e ato vinculante e o poder e ato discricionário. O poder e ato vinculante são aqueles atos que o administrador público tem de ficar adstrito à lei conforme o princípio da legalidade. Ele vai ter que motivar os seus atos e a motivação é essa lei expressa, dizendo qual lei, qual artigo, qual inciso, qual parágrafo. Ele está vinculado a isso, ele tem que motivar esses atos. No ato discricionário, não, ele não precisa motivar, ele tem uma margem de liberdade. Eu costumo dar exemplo para meus alunos, eu me coloco nesse exemplo. Eu tenho o poder discricionário de criar, de confeccionar o meu plano de ensino, né, conforme eu achar melhor, usar a minha metodologia. Eu vou trabalhar com seminário? Sim, beleza, é tudo de bom, a gente troca ideia, a gente constrói um pensamento e é na hora dessa discussão, na hora do seminário, na hora da apresentação da atividade e principalmente também em prova, muitas vezes com consulta, que os alunos discutem entre si, trocam ideia, aprendem muito mais do que decorando conteúdo. Decorando conteúdo, 15 dias tu já não lembra mais, tu esquece. Bom, esse meu plano de ensino, ele vai ser constituído conforme meu poder discricionário, os meus atos discricionários. Eu não preciso motivar. Eu só vou ter um ato vinculado no meu plano de ensino em relação à ementa. Eu estou vinculada à ementa, eu tenho que seguir exatamente o conteúdo que está ali. Eu não posso retirar nada do que está ali, mas eu posso sim ampliar. Eu posso ampliar esse conteúdo. Eu fiz isso em direito empresarial, coloquei lá o ponto de cooperativas, direito cooperativo, a pedido de uma colega. Coloquei outro ponto, a IRELI, que é algo muito novo, que a gente tem que se atualizar e trazer essa discussão para dentro da sala de aula. E isso eu não estava obrigada a fazer. Eu fiz porque eu quis, é o meu poder discricionário. Eu não preciso motivar. Porém, preste atenção. Se eu motivar aquilo que eu não preciso motivar, eu vou ficar vinculada à minha motivação. E isso com base na teoria, e quem traz para nós é o Eli Lopes Meirelles, com base na teoria dos motivos determinantes. Eu não precisava motivar. Se eu motivei, eu determinei isso. Então, eu vou ficar vinculada a essa determinação. Então, eu não posso fugir daquilo. Por exemplo, no meu plano de ensino, eu coloco lá: se o aluno faltar por motivo de doença, essa doença tem que ter um CID, esse atestado vai ter que ser apresentado com o CID encaminhado para a secretaria acadêmica, que vai encaminhar para os órgãos responsáveis até me enviar uma mensagem, uma notificação interna. Bom, se eu falei que tem que apresentar o atestado com o CID, eu não posso aceitar qualquer atestado sem o CID. Eu fico vinculada a essa disposição expressa no meu plano de ensino. O meu plano de ensino é como uma das modalidades que a gente vê lá de licitação, é como se fosse um edital. Nós ficamos vinculados a esse edital e nós ficamos vinculados a esse plano de ensino. Para nós, tanto edital quanto plano de ensino, na esfera pública, é a lei entre as partes. Então, a gente vai ter que respeitar aquilo que está ali. Por isso que no primeiro dia de aula eu sempre peço para meus alunos olharem o plano de ensino, lerem as disposições, não só sobre o conteúdo, a data, o horário que comece as provas, o peso e o valor dessas provas, mas também a metodologia e todas aquelas normas de condutas que a gente deve ter em sala de aula. Por exemplo, não vai falar em sala de aula atender o celular, né? Por favor, sai para o corredor e atende lá fora.
Quer dormir na aula? Dá uma cochiladinha aí, que mesmo dormindo tu tá aprendendo, mas vem pra aula. Nada de ficar em casa matando aula. Se tiver que faltar aula, se planeje, né? Não fique faltando aula, porque eu tenho muito aluno que reprovou com 9 média e uma que reprovou com 9,5, mas reprovou em frequência, porque era uma aula de 2 créditos. O que eu posso fazer? Nada. Eu sou servidora pública, eu tenho que agir com o princípio da imparcialidade. Por mais que eu goste do aluno, e gosto, eu não sou uma pessoa de guardar mágoa, de guardar rancor. Eu adoro meus alunos, eu tenho paixão por eles. Às vezes a gente tem uns atritos pequenininhos, porque isso acontece numa grande família. Eu sou uma mãezona, meus alunos são os meus vários filhos que eu tenho, além do Sabá, né, que é o meu filho peludo que tá ali assistindo. É o único que assiste todas as minhas aulas. Coitado, ele aguenta tudo. Né, Sabá? Dá uma miada aqui pro pessoal. Mas, enfim, eu sou servidora pública, eu não posso agir com simpatias, agradando uns alunos, priorizando, dando preferência para uns em prejuízo de outros. Isso não, jamais. Então, por quê? Porque eu sou servidora pública, em primeiro lugar, e eu ajo na minha conduta com muita ética, regida pelos princípios da administração pública. Então, a Odete também ela vai trazer para nós a questão dos serviços, então, público descentralizado, que a gente começou a falar lá, centralizado e descentralizado. A gente começou a falar lá no primeiro vídeo. Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui, como serviço centralizado, a coleta de lixo e a limpeza de ruas. E os serviços descentralizados, eles podem ser descentralizados, sai da esfera do poder público para a esfera do poder privado, né? Vai ser descentralizado por outorga, por delegação ou por autorização. Então, nós temos por outorga aqueles dois que a gente começou a falar lá no primeiro vídeo, que eu falei para vocês, a questão da concessão. Mas eu não cheguei a falar para vocês sobre a permissão. E existe uma lei que rege isso, que é a Lei 8.987, de 1995, artigo 2º, inciso 2. Incisos são aqueles números em romano. Então, a gente vai ter uma distinção leve entre eles, porque a outorga ela se divide então em concessão e permissão. A concessão geralmente é para pessoa jurídica e para consórcio público. Isso envolve aquele processo licitatório que eu falei de concorrência, porque não só porque os valores são vultuosos em se tratando de licitação e em se tratando de concessão é até 20 milhões. Então, mas também porque o prazo para essa concessão é um prazo mais longo, é entre 5 anos e 35 anos. Pasmem, 35 anos, gente, é muito tempo. Olha o que a vida mudou em 5 anos. Quando a gente imaginou que ia ter, eu iria orientar, eu oriento os meus alunos e alunas através do WhatsApp, através do e-mail, através do Skype. Então, a vida está mudando muito rápido e a gente tem que se adequar rapidamente a essas novas tecnologias. E graças a Deus também a tecnologia aí vindo, a tecnologia branca em favor do meio ambiente, nos auxiliando aí a conservar e preservar o meio ambiente. A gente tem que se ligar e acompanhar essa evolução, porque senão nós, professores, nós cidadãos, nós pessoas comuns do povo, vamos ficar à margem disso. Que a gente não vai daqui a pouco conseguir conversar com as pessoas, porque a gente não acompanhou. Então, a permissão, que é uma outra outorga, ela é voltada para a pessoa física, para o indivíduo, para o empresário privado, e ela visa, então, um contrato de curto prazo. E a autorização? A autorização permanece, a sua formalização, por ato administrativo discricionário e precário. Ato precário é aquele ato, então, que é mais fácil de se distratar. Em geral, pela autorização, se transferem ao particular serviços de fácil execução, de regra sem remuneração, por tarifas. É o caso da autorização para a conservação de praças, jardins ou canteiros de avenidas, em troca da fixação
de placa com o nome da empresa. Na minha cidade natal, isso acontecia muito quando eu morava lá, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Santa Maria da Boca do Monte. As rótulas da Avenida Dores, do bairro Dores, essas rótulas eram preservadas pelos empresários. Eles faziam jardins lindíssimos, eles pintavam e tinham flores e colocavam sua plaquinha ali no meio do jardim, dizendo que era de responsabilidade deles. Havia uma troca com o poder público, em troca provavelmente de uma isenção de alguma tarifa. Vamos ver quem me manda aqui um WhatsApp. Nós já seguimos então no próximo vídeo.